do Detran, né, Maxwell? Exatamente, Regina. Eu fui nomeado em janeiro de 2017, naquele período com a confiança do governador e como o mais jovem presidente aí da história do Detran de São Paulo. E é um cargo que eu imagino assim, claro que é gratificante e tal, mas espinhoso, não é, Maxwell? Não, com certeza. É um desafio muito grande, você está presidindo o Detran de São Paulo. É o maior órgão de trânsito da América Latina. A gente tem aproximadamente 29 milhões de veículos no estado de São Paulo, 24 milhões de condutores habilitados. Então, é um desafio muito grande a gente ter o objetivo de levar o atendimento de qualidade a todas as pessoas do estado de São Paulo. E na sua avaliação, essa meta está sendo alcançada? Com certeza, Regina. A gente está passando por uma grande transformação do Detran de São Paulo. A gente está modernizando todas as nossas unidades de atendimento, os nossos serviços, para que o cidadão ele tenha um atendimento com rapidez, com eficiência e com qualidade. Hoje a gente tem mais de 600 unidades no estado de São Paulo. A gente já modernizou 421 e todas essas unidades modernizadas, o cidadão, ele antes de ir na unidade, ele agenda o atendimento. Quando ele chega, ele é atendido por meio de senha. Ele tem a possibilidade de pagar com cartão de débitos, taxas, que ele não precisa sair da unidade para efetuar esse pagamento. A gente tem a prova teórica eletrônica, que antes essa prova era feita de forma manual, hoje é feita em computadores. O cidadão tem uma segurança e quando ele acaba a prova ele já tem um resultado se foi aprovado ou reprovado. Então, vários benefícios e a gente tem aí uma média de 96% de aprovação dos cidadãos do estado de São Paulo com todo esse trabalho que a gente vem fazendo, além de todos os nossos serviços eletrônicos à disposição de todas as pessoas. Perfeito. Então, vamos às novidades. Vamos ver a porcentagem de motoristas homens e mulheres. Serviços online, são todos esses serviços. No aplicativo a gente vê a telinha assim. A gente tem vários serviços online, hoje já 36 serviços, como eu falei, à disposição de todas as pessoas. A gente tem tanto o nosso aplicativo, que é o detran.sp, como o nosso portal, que é o detran.sp.gov.br. Tá. Então todos esses serviços estão no nosso portal e também alguns deles no nosso aplicativo. Tá bom, vamos ver a outra tela. Cadastro no site. É fácil de fazer, né? Muito fácil fazer o cadastro aí no nosso portal. Hoje, Regina, a gente já tem aproximadamente 12 milhões de pessoas cadastradas no nosso portal. O portal do Detran de São Paulo é um dos mais acessados do governo do estado de São Paulo. E todas as pessoas têm que fazer o seu cadastro, porque ela vai ter vários benefícios. Um exemplo é quando a sua habilitação está próxima do vencimento. A gente encaminha uma mensagem para aquela pessoa avisando que ela precisa renovar a sua habilitação, que ela não tem nenhum problema. Quando o seu carro está próximo também de fazer o licenciamento, a gente encaminha uma mensagem também para essa pessoa avisando ela. É aquele motorista que tirou a habilitação, que ele está naquele 1 ano, que ele é permissionário, a gente avisa que ele tem que ir tirar a sua habilitação definitiva. Então, tem vários benefícios, além de todos esses nossos serviços eletrônicos. Maxwell, você sabe a porcentagem de motoristas homens e mulheres em São Paulo? Então, hoje, aproximadamente? Hoje no estado de São Paulo, a gente tem 24 milhões de motoristas habilitados e a gente tem 37% de mulheres. É aproximadamente 9 milhões de mulheres que têm carteira de habilitação no estado de São Paulo. Estamos no programa Mulheres. Se esses números fossem invertidos, o trânsito seria muito melhor, com toda certeza. Você me permite. Regina, com certeza. De fato, hoje a gente tem uma porcentagem de 6,4% de acidentes fatais que são envolvidos quando a mulher está dirigindo o veículo. 6%? 6,4%. Tá. Então, a mulher realmente ela é mais cuidadosa, ela é mais prudente. E os homens, você sabe com essa porcentagem? Os homens são os 93,6%, É muita diferença, Então, Maxwell. é muita diferença. As mulheres, elas são mais cuidadosas, são mais prudentes. E é isso que a gente precisa, que todas as pessoas respeitem as leis de trânsito, que elas saibam da importância. A gente precisa saber que o trânsito ele é muito sério. A gente tem uma estatística no estado de São Paulo, que é do Movimento Paulista de Segurança do Trânsito, que é um programa do governo do estado de São Paulo, que 94% dos acidentes fatais, eles são decorrentes de falhas humanas. Ou seja, todos esses acidentes, eles poderiam ser evitados com a mudança de comportamento. As pessoas não misturando bebida e direção, utilizando o cinto de segurança também no banco de trás. A gente tem um exemplo do cantor Cristiano Araújo, que estava em uma carreira de sucesso, ele perdeu a vida porque não estava com cinto de segurança no banco de trás. Então, as pessoas respeitarem os limites de velocidade
e a grande febre que a gente tem hoje no trânsito, que é o telefone celular. Nossa. Então, que as pessoas não utilizem, a gente vê no dia a dia as pessoas fazendo vídeo, mandando mensagem, isso não pode. Né? De acordo com a nossa legislação, você só pode usar o telefone celular com seu carro estacionado. Então, nem naquelas paradas do engarrafamento, do farol, você não pode utilizar o telefone celular. Então eu cometo infrações. Por exemplo, se eu estou parada aqui na Paulista, quando está no vermelho demora um tempo. Se eu estou parada e quero tirar uma foto do pôr do sol e tal, parada, não está estacionado, mas eu estou no sinal vermelho, eu não posso fazer isso. Isso não pode. Então eu estou cometendo uma infração. É uma infração. E hoje, na nossa legislação, não só o uso do telefone celular, ele é configurado como infração. Também você manusear. Né, teve uma mudança na nossa legislação, então o manuseio... Mandar mensagem de voz, mandar mensagem, fazer ouvir. vídeo, é uma infração. Tudo isso, né, o motorista, ele perde a atenção. Né, você pode... Você tem toda a razão. Alguém buzinar atrás, você sai de uma hora para outra do carro, tem um pedestre que está passando. A gente tem também o cuidado com o pedestre. Né? A gente vê hoje... Ciclistas. Os pedestres atravessando a faixa com o celular. Então, assim, atropelamentos acontecendo por isso. Eu já vi ciclista e motociclista dirigindo com uma mão só e falando ao celular em movimento. Exatamente, o grande absurdo. A gente vive hoje no Brasil uma grande calamidade, com quase 40 mil mortes por ano no trânsito, e a gente precisa mudar isso. Né? O governo do Estado de São Paulo, a gente tem feito muitos trabalhos, muitas campanhas de educação para o trânsito, para a gente conscientizar as pessoas, né, que o trânsito ele é muito sério. Eu tenho aqui o próximo tópico, indicação por selfie. O que seria isso? Então, a indicação de condutor por selfie foi um dos nossos últimos serviços eletrônicos que a gente lançou e está à disposição de todas as pessoas. O que é? A indicação é naquele caso que, por exemplo, você empresta o seu carro para um amigo, para o filho, para o pai, e ele tomou uma multa. Tá. Então você vai fazer a indicação de condutor para aquela pessoa que estava dirigindo o veículo naquele momento. Quer dizer, a multa é dela, não é minha. Não é sua. Tá. Então, o que é que acontece? Hoje, de acordo com a legislação, você tem que preencher aquela notificação que você recebe. Isso. Você tem que pegar a assinatura, né, do proprietário daquele veículo e da pessoa que estava dirigindo e tem que tirar xerox da carteira de habilitação de ambos os motoristas. E mandar tudo, Hoje, com essa inovação, Regina, ficou muito simples. Então, você vai no nosso aplicativo, que é o Detran.sp, você vai selecionar aquela multa, você vai tirar uma selfie e você vai fazer a assinatura na tela do celular. Aquela pessoa que você está indicando, você vai preencher com o número da carteira de habilitação e o número do seu CPF, a pessoa também tira uma selfie e faz a assinatura na tela do celular. E o procedimento está concluído. A gente tinha muitos problemas que as pessoas tinham a sua indicação indeferida porque ela preenchia, por exemplo, errado aquela notificação. Então, ficou muito simples. E lembrando para todas as pessoas que esses serviços são para as multas do Detran. Tá. Né? Hoje a gente tem vários órgãos de trânsito, né, no nosso sistema nacional. Tem a Prefeitura, Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Estradas e Rodagens. Então isso é para as multas Detran. Então de forma muito simples, você não precisa ir fisicamente das nossas unidades, você não precisa ir no correio, né, para colocar toda essa documentação. Na palma da mão do nosso aplicativo você faz a indicação de condutor de forma muito simples. Então são duas fotos, uma minha e outra da pessoa que estava dirigindo o meu carro e que, portanto, cometeu a infração. Exatamente, tá. Dessas duas pessoas. E a gente, Regina, no Detran tem pensado muito em como melhorar e facilitar a vida das pessoas. E por que a gente lançou, né, esse serviço? A carteira de habilitação é um documento que eu, Detran, já tenho no meu banco de dados. Sim. Então, por que eu vou pedir para as pessoas me encaminharem a cópia dessa carteira de habilitação com essa notificação? Faz todo sentido. Então, isso facilitou muito e acredito que todas as pessoas, né, gostaram e está aí à disposição para estarem utilizando. Próximo tópico, que é a Carteira Nacional de Habilitação Digital. A CNH digital é um benefício muito grande para todas as pessoas. Né? Hoje, ela tem a oportunidade de ter a sua carteira de habilitação de forma eletrônica no seu celular. E lembrando para as pessoas saberem que a carteira impressa e a carteira digital, ela tem os mesmos efeitos. Vale, as duas valem da mesma maneira nos mesmos lugares. Para qualquer coisa em todo o território nacional. Por exemplo, quando você for pegar um voo, você já pode se identificar com a sua carteira de habilitação digital. E no estado de São Paulo, ela é gratuita. O que é que você precisa? Ter a sua habilitação impressa com o QR Code. O QR Code, o Conselho Nacional de Trânsito,
ele trouxe algumas mudanças na carteira de habilitação, alguns itens de segurança, dentre eles o QR Code. Então, todas as habilitações que já foram emitidas desde maio de 2017, que no estado de São Paulo a gente já tem 5 milhões de motoristas com essa habilitação com QR Code, já podem solicitar a CNH digital de forma gratuita. Não vai pagar nada no estado de São Paulo por essa CNH digital e tem todos esses benefícios. E a previsão é que continue gratuita a CNH digital? Continue gratuita. O motorista só precisa ter a sua habilitação com QR Code. Se ele tiver a habilitação com QR Code, é muito simples. E se ele não tiver? Se ele não tiver, a sua habilitação continua válida, ele só precisa tirar uma segunda via. Ele paga uma taxa que é R$ 42,41, já sai impressa a sua nova habilitação com o QR Code e imediatamente ele solicita a CNH digital de forma gratuita. Porque não deveria ser assim, mas Às vezes a gente esquece o documento, mas não esquece o celular. Exatamente. Hoje todo mundo esquece. Ter muito cuidado também para o seu celular estar sempre com bateria, porque de acordo com a nossa legislação, você tem que estar portando a sua carteira de habilitação. Tá. Então, seja a CNH digital, seja a impressa. E a CNH digital ela é opcional. É um benefício que eu particularmente acho que é muito bom para todas as pessoas ter a sua habilitação no celular, mas ela é opcional, a pessoa escolhe se ela quer ter ou não a CNH digital. Perfeito. Voltamos. Quem faz é a Cíntia. A minha CNH foi furtada. Preciso efetuar o pagamento da segunda via CNH? Nesse caso, precisa efetuar o pagamento da segunda via, como eu falei, é uma taxa de R$ 42,41. Só tem alguns casos que estão previstos que você não precisa pagar essa taxa, são casos de algum desastre, que não é... Exceções. Exceções. Mas nesse caso precisa pagar essa taxa de R$ 42,41. Perfeito. Próxima pergunta enviada pelo Rodrigo. A minha CNH digital com a minha CNH digital é necessário ainda andar com a impressa? Essa é uma dúvida que todas as pessoas ainda têm, mas não precisa. A sua CNH digital ela tem os mesmos efeitos da sua habilitação impressa. É válido em todo o território nacional, inclusive como identificação. Então você não precisa estar portando a sua CNH impressa, só o cuidado sempre com a bateria do telefone celular. Tá, então se eu for pegar um avião, pode usar... Tranquilamente. A digital, tá bom. Próxima. Cláudia, eu consigo tirar a segunda via da CNH através do site ou do aplicativo de celular? Consegue, Isso faz parte dos nossos serviços eletrônicos. Então, o cidadão, ele pode, no nosso portal, que é o detran.sp.gov.br, no nosso aplicativo, que é o detran.sp, com um clique, solicitar a segunda via da sua habilitação, não precise fisicamente nas nossas unidades e, se ele desejar, essa sua habilitação chega direto na sua residência. Tá. Então, de forma muito prática. Cômodo, Muito cômodo. Próxima pergunta enviada pelo Igor. Qualquer um pode fazer a indicação de condutor via selfie? Qualquer um pode fazer a indicação de condutor via selfie, precisa pegar o nosso aplicativo, que é o detran.sp, ter o seu cadastro no nosso portal e sempre lembrar que essa indicação de condutor via selfie são para as multas do Detran. Então, sempre que chegar a notificação na sua casa, no seu escritório, verificar no cabeçalho quem foi o órgão autuador daquela multa. Perfeito. Mais uma pergunta. Maria de Lourdes, se eu der entrada na minha aposentadoria por idade pela internet e o INSS necessitar de alguma informação ou documento, existe a possibilidade de eu ser convocada para entregar algum documento no INSS? Não, Acho que essa pergunta não é nossa. Eu acho que não. Então eu tenho uma pergunta aqui. É possível fazer online a contestação de multas? É possível. Ah lá, a pergunta do Ricardo. Isso, é possível fazer. Porque eu sou intuitiva, Então eu mentalizei. Esse também é um dos nossos serviços eletrônicos. Então, hoje, o recurso da multa que você receber do Detran e também, Regina, o nosso processo de suspensão e cassação do direito de dirigir. O Detran de São Paulo,
ele é o competente, né, aquele motorista, quando ele atinge 20 pontos, né, na sua carteira de habilitação, ou ele comete alguma infração que por si só gera a abertura desse processo de suspensão, ele tem que fazer uma defesa, porque senão, né, ele pode ficar algum tempo sem poder dirigir o seu carro. Então, todas essas defesas de recurso de multa, do processo de suspensão e cassação do direito de dirigir, ele pode fazer no nosso portal, não precisa também fisicamente nas nossas unidades. É o que a gente sempre fala para as pessoas, que os serviços estão à disposição, eles são seguros, as pessoas devem utilizar, porque, a gente tem uma estatística, né? A gente tem 24 milhões, né, de condutores habilitados e 12 milhões de pessoas que têm um cadastro, né, no nosso portal. Então, são 50%. Sim. Então, ainda tem uma grande parte, né, das pessoas, dos motoristas, que não têm o cadastro no nosso portal. Então, eles não conseguem utilizar os nossos serviços eletrônicos. Eles são seguros, é mais ou menos como o banco. O banco lançou o aplicativo, né, as pessoas às vezes tinham uma certa resistência e hoje ninguém vai mais no banco, né, fazer pagamento de conta, todo mundo paga pelo aplicativo. E os nossos serviços estão aí muito simples, né, para as pessoas utilizarem com toda a tranquilidade e segurança possível. Tá. E, Maxwell, você pode antecipar para a gente mais novidades ou, por enquanto, o objetivo é trabalhar nessas que já foram implantadas? No caso, a gente está, né, pensando em mais serviços eletrônicos. O nosso objetivo, como eu falei, é sempre estar facilitando, né, a vida das pessoas, estar tirando as dúvidas. Hoje, o nosso Sistema Nacional de Trânsito, como eu falei, com vários órgãos de trânsito, as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes recebem uma multa da prefeitura, ela acha que é do Detran. Então é muito importante que a gente tire as dúvidas de todas as pessoas. No Detran faz parte da nossa modernização, a comunicação, né, com as pessoas. A gente tem vários canais, que é o Fale com o Detran, o Disque Detran, a ouvidoria, o nosso Facebook. A gente utiliza o nosso Facebook também para tirar dúvidas, né, das pessoas. E, Regina, é muito interessante o Facebook, dentro, né, de todas essas nossas ações que a gente está fazendo para conscientizar as pessoas, é uma ação que a gente tem de chamar, né, a atenção dos motoristas que estão com alguma atitude no trânsito que possam causar algum risco. Ah, eu tenho. Até tirei foto do motorista. A gente chama a atenção dos anônimos e dos famosos. E os famosos, a gente tem uma repercussão maior, acredito que muitos já viram, a gente chamou a atenção do jogador Neymar, da apresentadora Angélica, do ator Rodrigo Hilbert, e a nossa intenção não é constranger, é só chamar a atenção para esse problema gravíssimo que são os acidentes e mortes no trânsito. Porque, às vezes, nessa situação que eu estava parada, porque eu fotografei, foi aqui na frente da TV, era um motorista numa atitude muito agressiva. Então, assim, a sorte é que todos os motoristas ao redor dele, naquele dia, naquela situação, estavam muito calmos. Mas a atitude dele ao volante era tão agressiva que se alguém ali tivesse ou igual ou um pouco menos agressivo que ele, poderia ter acontecido alguma coisa muito grave. E aí me chamou a atenção, eu fotografei ele todo nervoso assim no carro, mas não vou publicar. Uma dúvida aqui nossa interna é o seguinte: quando se atinge 20 pontos na carteira de habilitação, havia necessidade de um curso de reciclagem. Ainda funciona assim? Ainda funciona assim. A nossa legislação, quando você atinge 20 pontos, né, e você tem a sua habilitação suspensa, então tem todo um processo, né? Você vai receber a notificação, você vai ter a oportunidade de se defender, né? Tem uma defesa prévia que é no Detran, um primeiro recurso na JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, e depois para o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Depois disso tudo, se você for penalizado, você vai ficar um período sem dirigir. Sim. Depois, para você regularizar a sua habilitação, você tem que fazer, né, esse curso de reciclagem. Perfeito. Conversei com o Maxwell Vieira, que é o presidente do Detran de São Paulo. Vou dar mais uma vez o endereço eletrônico do Detran, que é detran.sp.gov.br. detran.sp.gov.br. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Venha sempre que quiser e puder. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada.